Graça e a paz, meus amados irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no Sermão da Montanha. Na última reflexão, nós vimos o papel da lei moral na vida cristã e agora Jesus vai falar sobre a vida religiosa do discípulo. Então, Mateus, capítulo 6, a partir do verso 1, é o texto que nós vamos meditar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 1, Jesus vai dizer o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Porque se assim o fizerem, eu lhes asseguro que vocês já receberão a sua plena recompensa do vosso Pai Celestial. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita. Desse modo, a tua esmola se fará em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando você estiver orando, não fique repetindo sempre as mesmas coisas, como fazem os pagãos, pois eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, pois o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quando você orar, diga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que estão jejuando, mas somente ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, te damos graças pela tua palavra. Pedimos que nesse momento o teu Espírito ministre nos nossos corações, a fim de absorvermos ela e andarmos segundo aquilo que o teu Evangelho nos anuncia, nos mostra, a fim de termos uma vida saudável, a fim de caminharmos aqui e todas as nossas relações possam estar alinhadas àquele modelo que nós conhecemos, que é apresentado por ti, como, por exemplo, nesse texto que vamos meditar. Que assim seja na nossa vida, é o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Jesus dá continuidade ao tema da justiça, mas agora ele sai da justiça moral, que nós vimos no capítulo 5, e vai entrar no tema da justiça religiosa, vai abordar a prática religiosa do seu discípulo. E quando nós vamos falar sobre a vida religiosa do discípulo, é preciso ter em mente a expressão que nós já mencionamos aqui, que é chave para entender o Sermão da Montanha: não sejam iguais a eles. Há um apelo que percorre toda a Escritura a fim de que o povo de Deus seja santo, que viva debaixo dos princípios e valores do reino de Deus, e desse modo ele vai se diferenciar do sistema que norteia o presente século, que norteia esse mundo. Então, quando nós falamos sobre a vida religiosa do discípulo, Jesus vai dizer que nós não devemos ser nem como os religiosos fariseus, e aqui a ideia é que nós não venhamos fazer da religião um meio de autopromoção, porque é exatamente isso que os fariseus faziam. Quando Jesus os chama de hipócrita, a palavra hipócrita significa um ator, alguém que representa. Eles representavam algo que no seu interior não era verdadeiro. Só Deus sabia que o interior desses homens não correspondia àquilo que eles estavam representando diante dos homens, do lado de fora. Em Mateus 23, Jesus vai chamar os fariseus, vai compará-los a sepulcros caiados. São bem ornamentados, bonitos do lado de fora, mas por dentro são cheios de podridão, estão mortos espiritualmente. Então o fariseu ele representava algo que ele não era. E Jesus diz: não sejam como eles, não seja assim.
que as suas práticas venham corresponder a um interior completamente submisso a Deus, né? E a justiça moral fala de algo que tem que ser profundo, é por isso que excede a justiça dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus. Então tem que ser algo interior. Aquilo que nós sentimos tem que se tornar concreto do lado de fora através da nossa prática. Então tem a ver com o nosso pensar, com o nosso sentir e automaticamente com as nossas ações. Não sejam como os religiosos que fazem uso da religião como um meio de autopromoção. Eles representam algo e é por isso que eles já receberam a sua plena recompensa, porque afinal de contas o que eles buscam é aplauso humano. O que eles buscam é elogio e reconhecimento dos homens. Não sejam iguais aos fariseus, não imite a religiosidade farisaica. Mas por outro lado, num certo momento ele vai dizer para não sermos como os pagãos, não pensarmos dentro da lógica do paganismo, ou da falta de lógica do paganismo. Ele vai dizer, quando vocês orarem, não fiquem repetindo sempre as mesmas coisas, como fazem os pagãos, porque eles pensam que pelo tagarelar, pelo muito falar, serão ouvidos. E aqui é uma ideia esotérica, de alguém que pensa que pode manipular a divindade através do uso de expressões mágicas. E, infelizmente, em muitos ambientes evangélicos, isso é uma triste realidade. O famoso em nome de Jesus virou uma espécie de palavra mágica que abre porta na cabeça de muitos evangélicos. Virou uma espécie de abracadabra, de Shazam. E as pessoas pensam que quando fazem uso dessa expressão, Deus automaticamente se torna obrigado a satisfazer os desejos e caprichos do nosso coração. Quando Jesus, ao ensinar a orar em nome dele, ele estava simplesmente dando autorização para os discípulos para irem até Deus, porque seriam acolhidos, ouvidos, como um pai atende um filho. Porque quando estamos em Cristo, nós recebemos o poder de nos tornar filhos de Deus. Então, recebemos autorização para orar em nome dele. Nesse sentido, é orar representando Cristo nessa terra. É agir, inclusive, como representantes de Cristo nessa terra. O que significa orar por aquilo que ele oraria se estivesse no nosso lugar. Agir como ele agiria se estivesse no nosso lugar. É isso que significa orar em nome de Jesus. É orar segundo a vontade de Deus. Rendido à vontade de Deus. E não como uma espécie de palavra mágica. Isso é uma mentalidade esotérica. Não há racionalidade alguma nisso. É uma repetição de vãs. Não use de vãs repetições. Ou seja, você nem está raciocinando sobre aquilo que você está falando, porque acha que isso é um meio de manipular a divindade. Não é isso que Jesus quer que os seus discípulos vivam em suas vidas. Então não sejam como os fariseus, não usem da religião como meio de autopromoção, mas também não caiam nessa irracionalidade, não caiam nesse esoterismo dos pagãos. Não sejam iguais a eles. E aí Jesus passa a descrever a vida religiosa do discípulo. A gente vai ver aqui um tripé dessa vida religiosa. Jesus aborda a filantropia, ele aborda a oração, e ele vai abordar também o jejum. Nós vamos ver que esse tripé, ele abrange todos os tipos de relação que o discípulo tem nesse mundo. Então, o primeiro fator que Jesus vai mencionar nessa vida religiosa dos discípulos é a filantropia. A partir do versículo 1, Jesus começa a falar do exercício da filantropia, da misericórdia, do cuidado com o pobre. Isso é importante enfatizar que é o que Jesus espera dos seus discípulos. Isso não é um fator que a gente acolhe na vida cristã se quiser. Nós não temos essa flexibilidade de exercer ou não a misericórdia, porque Jesus espera isso dos seus discípulos, é um dever. Inclusive o cuidado com o pobre é um assunto que você vê no Antigo Testamento, desde as leis, nos profetas, a gente vai ver isso nos livros poéticos, e vamos ver isso no Novo Testamento, tanto no Evangelho sobre Jesus, como nas cartas dos apóstolos. Ora, é curioso aquele texto, por exemplo, que Judas se levanta para trair Jesus, e João diz que os discípulos pensaram que ele fosse dar alguma esmola para os pobres. Jesus diz a ele, o que você tem a fazer, fazer depressa. E os discípulos acham que Judas, por cuidar da bolsa, estava indo levar algum tipo de esmola para os pobres. Por que eles pensaram? Porque isso era um hábito na vida de Jesus, era um costume. Eles só chegaram a essa conclusão porque era algo que era frequente
na vida de Jesus. Então, esse é um dever para o cristão. Inclusive, é um salmo que traz promessas para a vida do discípulo, para a vida do crente, se ele exercer a misericórdia. Deus vai assisti-lo, né, no dia da sua enfermidade, vai trazer saúde, vai abençoar a sua vida em todas as áreas. Tamanha a expectativa, o desejo de Deus de que os seus discípulos tenham essa misericórdia presente em sua vida, seja uma extensão da própria misericórdia divina. Então é algo que Jesus espera dos seus discípulos. Em Deuteronômio é um texto que diz que o ideal em Israel é que não houvesse pobres, porque uma vez que eles se curvassem aos princípios, à lei de Deus, automaticamente não haveria ninguém necessitado, porque eles viveriam uma fraternidade genuína, os princípios estariam presentes e ninguém estaria numa situação de miséria. Então é um dever do cristão. Jesus espera dos seus discípulos que eles exerçam a filantropia. Só que é algo que a gente deve fazer sem alarde aos outros. É diferente do que fazem os religiosos fariseus. Mas não anuncie isso com trombetas. Há muitos movimentos políticos, né, há muitos militantes nos nossos dias que tanto falam sobre ajudar o próximo, falam sobre o exercício da justiça e da filantropia, mas usam isso como um meio de se promoverem politicamente. O pobre, nesses meios ideológicos, ele é instrumentalizado. As pessoas usam o pobre a fim de galgar posições políticas, sociais, só utilizam o pobre, usam o pobre, mas não estão interessados na emancipação real do pobre. Tanto que os movimentos que mais falam que fazem, menos tiram os pobres dessa situação. Eles se tornam dependentes do Estado, o Estado se torna um Estado paternalista e a gente não vê ninguém emancipando. A gente vê recebendo bolsas, a gente vê recebendo tantas coisas, mas não vê emancipação dessas pessoas, não vê de fato a pobreza se tornar um fim em suas vidas. Então a gente não deve fazer com essa intenção, né? Não deve fazer com alarde, não deve fazer com o meio de autopromoção. É isso que Jesus está dizendo aí. Mas também, dentro do tema da filantropia, Jesus vai dizer que é algo que não devemos ficar pensando com espírito de autogratificação. Não é porque você ajudou o próximo que você tem que ficar com essa sensação de que você é bom demais. Né? Não podemos entrar nessa vaidade que tomou conta do coração dos religiosos. A gente faz porque antes Deus foi misericordioso conosco, a gente faz porque recebe bondade de Deus que mantém todo tipo de pessoa em pé, a graça dele que nos sustenta, inclusive somos abençoados por outros. Então nós não devemos ficar com esse tipo de sentimento de vaidade, de autogratificação, engrandecendo a nós mesmos. Isso é um outro problema que o discípulo deve evitar, um cuidado que ele deve ter com a sua própria vida. Então Jesus espera isso dos seus discípulos, a filantropia, deve ser feita sem alarde aos outros e também não devemos ter aquele espírito de autogratificação. E aqui parece interessante, se nós olharmos o que foi dito no capítulo 5, que lá Jesus diz que nós devemos fazer as nossas boas obras diante dos homens, a fim de sermos vistos por eles. E aqui no capítulo 6, verso 1, Jesus diz que a gente deve fazer em secreto, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita, desse modo a tua esmola se fará em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Parece algo contraditório. No capítulo 5 ele diz que deve ser feitas boas obras diante dos homens. E aqui ele diz que deve ser feito em secreto. Então, o que será que Jesus está dizendo nesses textos? Quando a gente vai avaliar o contexto, Jesus está falando tanto da tentação, da covardia e da omissão. Por isso que no capítulo 5 ele vem falando da igreja, do discípulo, o fato de sermos sal e luz. Nós estamos aqui exatamente para cumprir essa função. Precisamos mostrar essa diferença da vida do discípulo e da igreja e promover luz onde há trevas, evitar a deterioração do mundo. Mas quando ele fala da luz, é a ideia de boas obras. E ali é evitar a tentação da covardia e da omissão. Nós não podemos nos esconder. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Mas também evitar aqui a vaidade humana, que é nesse caso
o tipo de contraste que ele está fazendo. Lá é para evitar a omissão, né? Por isso que não se esconde a cidade sobre o monte. Aqui é evitar a vaidade dos fariseus. Em ambos, o foco é a glória de Deus. A recompensa se fará em secreto, Deus é glorificado aqui, e no capítulo 5, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O foco de ambas as atitudes aqui, as ações, é a glória de Deus. Então, esse primeiro tema que Jesus vai abarcar aqui é a filantropia, a nossa relação com o próximo. E aí Jesus entra na relação vertical, ele vai falar da oração, do tema da oração. Nós vamos, uma reflexão posterior, nos deter nesse texto da oração do Pai Nosso, porque é um texto mais conhecido no nosso país, é um texto fundamental para entendermos a própria vida cristã. Mas aqui, falando de maneira mais sintetizada, Jesus mostra três, pelo menos, aspectos dessa oração. Primeiro ele vai falar que é a oração da intimidade. Quando você orar, diga Pai. A expressão já vai na contramão daquilo que os seus ouvintes estavam acostumados, uma vez que o judeu tinha todo um critério para se referir a Deus, usavam lá uma espécie de criptograma para falar sobre Deus, né? YHWH, Yahvé, o Senhor, tamanho o medo que eles tinham de tomar o nome de Deus em vão, e Jesus aqui diz, quando vocês orarem, digam Pai. É a certeza de ser acolhido, é a certeza de que nós teremos acesso, que um pai tem prazer em ouvir o seu filho, em estar com o seu filho. Jesus vai dizer lá na frente, se você, sendo mau, sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o vosso Pai que é bom, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem, dará o Espírito Santo a quem pedir. Então Jesus ensina aqui que é a oração da intimidade. Quando ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta, a expressão ali é tameion. Era uma sala-depósito, uma espécie de sala-depósito onde o judeu guardava os seus objetos de valor. Então não entrava qualquer tipo de pessoa no tameion. É só gente próxima, só chegada, gente íntima. E Jesus está querendo trazer essa ideia de intimidade, que vem contrastar a ideia dos religiosos fariseus que faziam da oração um meio de se promoverem, como nós falamos. Fim de serem vistos pelos homens. Não, o discípulo tem intimidade de fato com o seu Senhor, com Jesus, tem intimidade com o Pai. Quando vocês orarem, digam Pai. Pai, é a oração da intimidade. Ele vai dizer também que é a oração da comunidade. Afinal de contas, essa oração não é Pai meu, não é o meu Pai, mas é Pai nosso. Todo o tempo nós vemos uma oração na perspectiva plural, coletiva. É a oração que nos remete à fraternidade, que nos faz olhar não apenas para Deus, mas uns para os outros. Nós oramos como irmãos. Nós fomos inseridos não apenas em Cristo, mas no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Ou seja, nós não pertencemos somente a Cristo. Paulo vai dizer que nós pertencemos uns aos outros. Então, a oração da intimidade, mas a oração da comunidade. Mas também a oração da transcendência. Pai que está nos céus. É a oração que nos remete ao Deus Santo, 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 que nos faz lembrar que Deus está no alto e sublime trono, é soberano sobre as nossas vidas, soberano sobre a história, e por isso não pode ser tratado de qualquer maneira. Ele exige uma vida piedosa dos seus discípulos, uma intimidade que anda lado a lado com o temor, com a reverência, com uma vida piedosa, com uma vida que reconhece os pecados e coloca diante de Deus, e que procura vez após vez, dia após dia, se assemelhar a Cristo Jesus, se render de fato para a ação do Espírito Santo no nosso interior. Então Jesus ensina que a oração da intimidade, a oração da comunidade e a oração da transcendência. E por fim Jesus entra no tema do jejum. O jejum é um tema muito delicado em alguns ambientes evangélicos, porque alguns exercem de maneira muito equivocada e por conta disso outros acabam desprezando essa prática na nossa vida religiosa. Não devemos esquecer que o próprio Jesus jejuou. Logo no início do seu ministério, ele é levado pelo Espírito ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Lá ele é tentado e por 40 dias jejua. Então Jesus jejuou e disse que chegariam dias que os seus próprios discípulos jejuariam. Os discípulos de João Batista interrogam Jesus por que os discípulos dele não jejuavam enquanto eles jejuavam.
E Jesus respondeu: podem os convidados do noivo estarem tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegará dias em que o noivo será tirado, e nestes dias jejuarão. Então, os próprios discípulos acolhem a disciplina do jejum, o exercício do jejum em suas vidas, e nós devemos também acolher o exercício do jejum. Por quê? Porque o jejum, em primeiro lugar, ele nos ajuda a ter autocontrole. Quem consegue ter disciplina no seu apetite, ele vai conseguir cultivar muitos outros hábitos e se disciplinar em muitas outras áreas. Afinal de contas, a nossa boca é um dos pontos mais difíceis de ter controle. Há pessoas que, por falta do exercício do jejum, são completamente indisciplinadas, ficam às vezes poucas horas sem comer e já começam a passar mal, algumas quase desmaiam. Por quê? Porque não trouxeram essa prática para as suas vidas. Jesus, ele era tão disciplinado que ele ficava horas sem comer, até ser visto pela sua família como fora de si, em uma certa ocasião, porque ele não parava para comer, porque estava pregando, curando pessoas, e a sua mãe e os seus irmãos pensam: ele está fora de si, ele está louco. Né? Tentaram interditá-lo num certo momento, mas por quê? Porque Jesus tinha disciplina, total autocontrole. Alguém que jejuou 40 dias é capaz de ficar horas sem comer para dar prioridade para o outro, que é como ovelha sem pastor. Ele pode dizer não para o seu apetite para poder priorizar a agenda do reino de Deus. E nós devemos adotar essa prática. Os discípulos foram aprendendo isso com Jesus. E uma ocasião que Jesus propõe um retiro para os seus discípulos, a fim deles relatarem tudo o que tinha acontecido na missão. E quando eles atravessam o mar, o texto diz que a multidão percebe e vai na frente, de modo que quando Jesus chega em terra, há uma multidão. E ao invés de fazer o retiro com seus discípulos, um tempo de descanso ali com seus discípulos, ele risca isso da agenda, porque ele tem compaixão, porque a multidão era como ovelha sem pastor. Ou seja, ele prioriza o reino de Deus. A agenda de Deus tem prioridade na vida de Jesus, porque ele tem essa capacidade de autocontrole e dizer não para o seu próprio apetite, para dizer sim para aqueles que estão padecendo, porque não conhecem a palavra de Deus, carecem da graça de Deus, e aí Jesus dá prioridade para esses. E o discípulo deve dar prioridade para a agenda do reino de Deus. Muitas vezes a gente tem que riscar as nossas agendas lá, para poder priorizar aquilo que o Espírito Santo está pedindo para cada um de nós. Aquilo que, de fato, é a agenda do reino de Deus e não a nossa própria agenda. O discípulo precisa saber fazer isso. E muitas vezes vai acarretar em você dizer não para o seu apetite, para o seu jantar, para o seu descanso, porque a agenda do reino de Deus tem prioridade. Olha, a gente pode até pensar que Jesus era tão comprometido com a tinha, né, de dizer não para o próprio corpo, fez ele parecer até mais velho no seu semblante. A gente pode pensar isso naquele texto de João, quando os fariseus dizem: olha, você não tem nem 50 anos e diz que veio antes de Abraão. Ele vai dizer: antes de Abraão eu sou. Você não tem nem 50 anos. Olha, Jesus tinha 30, 33 anos no máximo, né? O ministério dele foi dos 30 aos 33 anos de idade. E os fariseus: você não tem nem 50. Provavelmente ele tinha uma feição, uma expressão que trazia a ideia de que ele era muito mais velho do que realmente era, por causa do seu compromisso, por causa da fadiga do trabalho, do seu comprometimento de dizer não o próprio corpo muitas vezes para dizer sim para a agenda do reino de Deus. Mas só pode fazer isso quem é disciplinado. E o jejum nos ajuda a ter autodisciplina, não apenas nessa área, mas em todas as outras. Quem controla a sua boca é capaz de controlar outras áreas da sua vida. Mas a Bíblia nos apresenta algumas ideias sobre o jejum. Quando ela fala de jejum, ela pode algumas vezes nos remeter a algo passado, o jejum acompanhado de arrependimento. Tem a ver com algo passado, com uma culpa, com pecados que nós cometemos, e a gente vem diante de Deus com a prática do jejum. A gente vê isso no Antigo Testamento, quando os homens colocavam panos de saco a fim de se arrepender diante de Deus, se humilhar diante de Deus, a fim de reconhecer os pecados, pedir perdão. Então o jejum vem acompanhado de arrependimento, remetendo ao passado, a uma culpa, a um pecado cometido, e a busca pelo arrependimento, pelo perdão.
jejum e arrependimento. Vemos na Escritura também o jejum acompanhado de oração, focado no futuro, quando a gente coloca algo diante de Deus. Então, Josafá era um homem piedoso. Segundo a Crônicas, capítulo 20, vai dizer que em um certo dia 3 nações se unem e vêm contra Judá. Imediatamente Josafá proclama um jejum. Ele busca Deus. Ele não busca aliados. A primeira coisa que ele faz é se colocar diante de Deus. Ele ora. E ele proclama um jejum para que todos iam se colocar diante de Deus. A nação se une e no meio daquela consagração, daquela busca, Deus levanta um homem chamado Jaziel e diz: olha, eu estou vendo a aflição de vocês, que um dos significados tem a ver com isso. Deus está vendo, ele via a aflição daquelas pessoas e ele então diz que vai trazer vitória. Então algo que estava acontecendo, eles colocam diante de Deus, pedindo livramento, pedindo vitória, pedindo para que Deus viesse e intervir naquela situação, porque eles não tinham forças. Um dos momentos mais bonitos da oração de Josafá: olha, nós não temos força em nós mesmos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Um jejum acompanhado de oração, nos remetendo ao futuro. A gente pode falar da disciplina no presente, pode falar da culpa, né, ligado ao passado, vem acompanhado de arrependimento, e ao futuro acompanhado de oração. E a gente pode falar do jejum, do verdadeiro jejum, que não é simplesmente orar a Deus. Mas o jejum, como eu falei, tem que nos ajudar, nos auxiliar em outras áreas da nossa vida, nos fazermos, através da autodisciplina, conseguirmos ser uma extensão dessa graça, dessa vida de Deus, agarrada aos princípios, para ser uma bênção na vida do outro. Isaías 58 fala do verdadeiro jejum, que é libertar o oprimido, que é ajudar o próximo. Então não é só um dia que eu me coloco diante de Deus e fico alienado do mundo, mas o verdadeiro jejum, que me faz ter autodisciplina, tem que me empurrar, tem que me conduzir para ser um instrumento de Deus para trazer libertação para os oprimidos, para trazer cura para os doentes. A gente tem que ser essa extensão da graça de Deus. Aqui a gente vê então 3 aspectos da vida religiosa. A gente vê um tripé. E na verdade, se você parar para pensar, esse tripé abarca todas as nossas relações nessa vida. Toda a relação do discípulo de Jesus é abarcada nesse tripé. Ele falou de oração, nossa vida com Deus. Ele fala de jejum, a vida conosco. Esse cultivo das virtudes cristãs, essa disciplina, essa autodisciplina, não tem a ver com a relação conosco. E a filantropia, que tem a ver com a relação com o próximo. Através de uma vida de oração, a gente recebe graça de Deus, se reveste da presença de Deus, do Espírito Santo, vai assimilando através da oração, como também da meditação, evidentemente. A gente ora segundo a vontade de Deus, isso implica em conhecer a Escritura, entender o que está no coração de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. E a partir do momento que a gente se reveste, a gente vai tendo autodisciplina, a gente vai cultivando valores na nossa própria vida. E quando a gente tem isso, a gente pode ser uma extensão da graça de Deus para o próximo. A gente promove bênção para a vida do próximo através do exercício da misericórdia, da filantropia. Temos que ser essa extensão de Deus, vertical, essa interioridade para dentro e esse fator que nos remete para o lado de fora, externarmos aquilo que é uma realidade interior. Oração, jejum e filantropia. Que Deus nos dê a graça de viver uma vida religiosa que esteja alinhada à vontade de Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha uma ótima semana.